Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que nós damos sequência aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje, na sequência, estudaremos lição de número 3. O céu, o destino do cristão. Veja nosso tópico 2, continuando a aula. A descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. Veja, a cidade linda, inteiramente nova. No versículo 2 do capítulo 21 de Apocalipse, o apóstolo João menciona a descida da cidade. Veja que a cidade é santa e ela está descendo. E somente a partir do versículo 9 que começa a descrever a beleza da cidade. Por meio das passagens do Novo Testamento, a Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos salvos, lugar em que os santos habitarão. Amém? Então, veja que a Nova Jerusalém está descendo do céu e vai ficar para sempre por cima da nova terra. Ok? Nosso comentário a partir de agora. A cidade como plano, em construção e realidade. Amém? Então veja aí a cidade como plano, dispensação do mistério. Como em construção, dispensação do mistério. Realidade, dispensação da graça e dispensação da plenitude dos tempos. Nós estamos mostrando que há uma realidade futura para todos aqueles que são filhos de Deus. Na dispensação do mistério que Paulo fala em Filipenses, melhor, em Efésios capítulo 1, 2 e 3, ele fala sobre a dispensação do mistério, aonde foi planejado, arquitetado a cidade santa, a Nova Jerusalém. Isso também dentro do conceito de Deus, porque havia de haver uma rebelião dos anjos, e assim Deus já tinha um plano de fazer uma cidade e encher ela de salvos que louvasse a Deus diariamente. Então veja, após a rebelião do luzeiro, a cidade começou a ser revelada. E nos dias de Abraão, a cidade foi vista, porque ela estava em construção. Então, observando que a Nova Jerusalém foi planejada, sabendo Deus que haveria de cair alguns anjos, e que a raça humana também cairia 100%, Romanos 3 e 23, porque todos pecaram, só havia um resgate através da morte do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Então havia um planejamento de Deus para os crentes entrar na cidade. A morte do Cordeiro de Deus. Morto antes da fundação do mundo, morto desde a fundação do mundo. E o Cordeiro foi morto para uma pessoa, para uma família, para uma nação e para o mundo inteiro. Esse é o Cordeiro apresentado por João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Individualmente, cada um apresentava o seu Cordeiro. Veja, Abraão apresentou o seu Cordeiro. Por quê? Porque cada um tinha que apresentar pela sua culpa a oferta. No dia que foi ministrado por Moisés, a Páscoa, tinha um cordeiro que era morto pela família. No dia em que a nação de Israel celebrava o dia da expiação, chamado Yom Kippur, também havia uma morte do cordeiro que era morto pela nação inteira. No dia em que Jesus foi apresentado a João Batista pela revelação do Pai, ali era a morte de um cordeiro pelo mundo inteiro.
eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, observando a Nova Jerusalém como um plano, e Deus colocou um monte para ser no topo a sua habitação, e colocou nela uma cidade. Quem habitará no teu santo monte? Glória a Deus. Então esse monte é chamado de Sião, é o monte original de Deus. Deus fez na terra também uma cópia desse monte e chamou Moisés e chamou seu povo para estar com ele lá no monte, onde havia uma sarça que não se consumia. Havia muito fogo na sarça, mas Moisés viu que era a presença do Deus vivo. Então veja, os céus, dentro dos céus, uma nova cidade, uma nova terra do cristão, uma nova pátria. Razão porque haverá novo céu e a nova terra, porque o novo céu é a chegada da santa cidade neste lugar aonde nós estamos, desse céu sideral. Glória a Deus. Os céus receberão no seu espaço a nova Jerusalém e a terra vai ser feita nova. Deus vai retomar o trabalho descrito em Gênesis 2, quando disse Deus que tudo era bom, quanto Deus havia feito. Então o sol e a lua que existe hoje vai ter que se curvar, bater continência e dizer: chegou a minha hora de me retirar, porque a luz maior, o sol da justiça, a santa cidade, da qual a lâmpada é o Cordeiro, como João Batista, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Eu não sou digno de estar aqui para clarear. Porque tu és a luz maior. Tu és o gerador, a fonte de luz. Glória a Deus. O sol e a lua vão sair. Não dará mais a sua luz, pois haverá uma nova glória sendo manifestado dentro da cidade, da qual a lâmpada é o Cordeiro. Dentro da igreja haverá uma igreja chamada Igreja dos Primogênitos, desde o primeiro justo Abel, mencionado em Hebreus capítulo 12, versículo 22 a 24. Abel é o primeiro a entrar na lista da igreja dos primogênitos, que estão na Nova Jerusalém. Com a vinda de Jesus, a terra vai sofrer mudanças e novamente os continentes se ajuntarão. Vocês sabiam que os 5 continentes que hoje existem foi porque houve, nos dias de Peleg, lá em Gênesis, veja lá, a terra foi dividida. Por isso que houve 5 continentes. Aquela Torre de Babel, a linguagem, a confusão de línguas, enfim, houve 5 continentes. Nos dias da vinda de Cristo, com a chegada da cidade, a terra vai sofrer mudanças e novamente os continentes se juntarão. Por isso que a Bíblia diz assim: e o mar já não existe. Porque o mar é quem separa os continentes. O que é um continente? É um pedaço de terra separado pelos mares. E conforme a Bíblia diz, e o mar já não existe, então a maldição que veio sobre a terra será retirada. Porque no princípio só havia um continente e uma porção seca. Só havia uma porção seca e rios. Isso quer dizer que Deus vai fazer tudo novamente a funcionar como era antigamente. Novos rios serão vistos e o governo de Cristo será estabelecido. O firmamento vai ganhar um novo corpo, que é a cidade celeste, a Nova Jerusalém. O sol e as estrelas vão deixar de dar sua luz, porque haverá uma glória muito maior, a lâmpada, a luz que é o Cordeiro.
Então veja que a terra vai sofrer grandes convulsões pelo fogo, os céus e a terra serão feitos novos. Então a vinda do Senhor Jesus Cristo é a retomada de Gênesis capítulo 2, quando Deus começou a fazer tudo e disse que era bom. Aleluia. A terra voltará a ser um único continente. E tudo isso aconteceu, veja, os 5 continentes, fora do plano de Deus. Veja aquela confusão da Torre de Babel, fora do plano de Deus. Quer dizer que voltará o povo a ter uma só língua, um só continente. Aquilo que estava fora do plano de Deus antes do dilúvio e depois do dilúvio será corrigido. É o tempo da correção. Glória a Deus. Está em Hebreus. Tudo que aconteceu fora dos planos originais de Deus antes do dilúvio, Deus vai destruir. E Deus vai restaurar tudo aquilo que foi criado e considerado muito bom. Mas os céus e a terra atuais são reservados pela mesma palavra, sendo preservado como um tesouro para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ok? Então, observando aqui a lição de número 3, o céu, o lugar de todo cristão. Aqui é a cidade santa. A segunda vinda de Jesus é a vinda da cidade, que vai se estabelecer no seu lugar definitivo, para sempre, sobre a terra. Aí vem coisa, hein? Importantíssima. Ok? Então, observando aqui essa parte, só haverá uma segunda vinda. O Senhor está voltando. Então, a vinda é esta aqui, ó. O Senhor está vindo com a cidade. João disse, a cidade que de Deus desce do céu. Lá vem a cidade, isto é, Jesus está voltando. O que é que vai acontecer? É que a igreja vai ser arrebatada aqui, ó. Para dar-se início à contagem dos 7 anos na terra. Isso tempo humano, 7 anos na terra. Então a segunda vinda de Jesus, alguns dizem tratar-se do arrebatamento da igreja. Só que o arrebatamento da igreja não é aqui, ó. O arrebatamento da igreja é aqui. Isto é, antes dos 7 anos. Isso quer dizer que quando Jesus vier na sua segunda vinda, a igreja vai ser inserida nesse tempo anterior aos 7 anos. Então o arrebatamento é a qualquer momento. E quando a igreja for inserida dentro da cidade, a cidade continuará descendo para chegar no seu destino final, regiões celestes. Aí, quando chegar nesse período aqui, a igreja vai sair com Jesus para a guerra do Armagedon. Lembra que a segunda vinda de Jesus é para o Armagedon? Isso quer dizer que enquanto houver, isto é, depois do arrebatamento, esses 7 anos, a igreja vai estar em bodas do Cordeiro. Isso quer dizer que, na lei, quem casava não ia para a guerra. Durante aquele período de 1 ano. Tem um tempo em que, quando alguém casava na lei, não ia para a guerra. Isso quer dizer que nas regiões celestes, ok? Aonde estão os demônios e Satanás, a igreja vai passar por essa região, porque a cidade está descendo. Então nem a igreja, nem Jesus, que estão casados nas bodas, festa de casamento, vão sair para batalhar contra os demônios e Satanás. Sabe quem vai sair? Miguel e seus anjos.
A igreja só vai sair com Jesus aqui, no todo olho verá, quando Jesus aparecer com todo o poder e grande glória, e com um exército celestial, os santos, redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, com o corpo glorificado, montados em cavalo branco. Grande será a peleja. Então veja que muitos confundem arrebatamento com segunda vinda, porque eles dizem eles dizem, alguns teólogos, que o arrebatamento é aqui. Então, se o arrebatamento é aqui, cadê as bodas do Cordeiro, se já é o Armagedon? Se o arrebatamento é aqui, na segunda vinda, já é o Armagedon. E depois do Armagedon, o milênio. Então não tem sentido para o arrebatamento ser aqui. Ele tem que ser antes da segunda vinda. Isto é, no percurso da segunda vida. Amém? Isso é maravilhoso. Isso pode acontecer? Pode, porque o Senhor disse na sua palavra que 1000 anos nossos, para Ele é como um dia. Isso está escrito em Pedro. O apóstolo Pedro falou. Então, do ponto de vista humano, por isso que as pessoas se confundem. Parece haver, na segunda vinda, 2 vindas. Porque eles contam assim, ó. Jesus vem para a igreja, aí volta. Aí Jesus vem para o mundo. Só tem uma segunda vinda. Por isso que esse desenho aqui está fácil de entendimento. Porque ele não vem e volta para depois voltar. Ele só vem uma vez. Ele só vem uma vez no sentido dessa segunda vinda. A primeira vinda foi quando ele veio como homem. Quando ele nasceu. Então haverá uma segunda vinda. E nessa segunda vinda, uma só, a igreja é levada para o céu. No percurso da segunda vinda. Então não tem esse voltar para vir depois, as 2 etapas, não tem isso. Então veja, a igreja entrando no espaço sideral, porque ela será uma igreja, veja a cidade entrando no espaço sideral, e ela vai ser vista. Porque a cidade ela foi feita para os salvos, e os salvos têm corpos físicos com glória celestial. Igual o corpo de Jesus. O corpo de Jesus terreno está no céu com glória celestial, imortalizado. Então a cidade foi arquitetada para receber crentes com corpo físicos glorificados. Então por isso que a cidade ela vai estar tanto na região celeste, espaço celestial, porque vai expulsar Satanás e os demônios para a terra, e a igreja vai ficar nesse lugar, porque ela é celestial, mas também ela é física, porque ela vai estar com os crentes físicos transformados. O corpo não vai deixar de existir, o corpo vai ser ressuscitado, mas terá uma glória no corpo, que vai estar no céu o corpo. Então é um corpo físico glorificado. Amém? Então, quando a cidade entrar no céu, os céus serão abalados. A igreja será recebida pelo Pai, porque o Cordeiro vai apresentar. Isso é tremendo, meus irmãos. E nas regiões celestes, a igreja na cidade ficará durante todo o reino milenial, isto é, aqui. Durante 1000 anos aqui, a igreja vai estar com Cristo. Amém? Então a igreja é mistério, esse assunto. Grande é o mistério da piedade daquele que se manifestou em carne, que teve um corpo, que é a igreja. A igreja é um mistério. Paulo falou isso na carta aos Efésios. Então, mostrando esse grande mistério, aí então a igreja, quando ela vier com Jesus, como ela não vai participar da guerra contra os anjos e Satanás nas regiões celestes, Cristo, com a sua igreja, vai vir para a guerra do Armagedon. Então, observando que nas regiões celestes, quem vai lutar será Miguel e seus anjos.
Então, Miguel e seus anjos vai ser como um arauto preparando o caminho do Senhor. Isto é, limpando o espaço, expulsando Satanás das regiões celestes, e Satanás e os anjos vão ser lançados para a terra e para o mar. Apocalipse 12, verso 12. Então Miguel vai ter a ajuda dos seus anjos. Veja o texto dizendo, e Miguel e seus anjos, Apocalipse 12, 12. Esses anjos são ministros, labaredas de fogo, indestrutível. É interessante essa luta, porque vai chegar o momento de Satanás ser lançado no abismo durante 1000 anos, para depois ser lançado no lago de fogo, depois dos 1000 anos. Amém? Então veja, com o arrebatamento da igreja, a igreja vai ser introduzida na cidade, que continuará descendo a cidade, isto é, até a chegada da cidade no lugar determinado, aonde o Senhor aparecerá, saindo de dentro da cidade, com poder e grande glória, e será visto. Capítulo 1 de Apocalipse, versículos 7 e 8. Todo olho verá. Amém? Então, quando a cidade chegar às regiões celestes, será como a vista dos homens, como se fosse uma bola de fogo, como é o sol. E todos os ministros como labaredas de fogo. Por isso que a igreja, por isso que nós teremos uma aparência de anjo. Seremos como os anjos. Revelando assim no universo como as estrelas do firmamento, veja, como tochas, porque as estrelas também ardem em fogo. Então os anjos e também a igreja, de forma indestrutível, tomando a forma de acordo com a ira do Cordeiro, porque está indo para a batalha do Armagedon. Amém? Então estão bem preparados pelo nosso general, o Senhor dos Exércitos. Quando a cidade estiver entrando na galáxia, haverá mudança astronômica. Vai vir a cidade, vai entrar no espaço sideral, vai ficar no espaço, sobre a terra. A Bíblia descreve como elementos explodindo, isto é, as estrelas, o sol escurecendo e os elementos em fusão em chamas de fogo. Então, parte da terra será guardada para entrar no milênio. A terra não pode ser destruída, porque ela vai para o milênio. Ok? E a terra vai sentir o impacto da entrada da cidade. Veja Mateus capítulo 24, versículo 29. E logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então, observando que haverá mudanças extraordinárias, os anjos de Deus sairão para recolher por todos os cantos da terra, a fim de encontrar os santos. Veja que isso que eu estou falando na segunda vinda visível de Cristo. Vocês sabem muito bem que haverá o milênio. Aí nós entramos na dispensação da plenitude dos tempos, aonde o Senhor reinará com a humanidade na terra. Isto é, a igreja na região celeste e a humanidade na terra. Veja as nações, veja Israel. E a igreja auxiliando Jesus, levando o povo a adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A igreja vai trabalhar, Apocalipse 1:6, como reis e sacerdotes. Aleluia. Então veja que os anjos vão recolher, no período da segunda vinda de Jesus visível, nos 4 cantos da terra, os santos, para encontrar com o Senhor na sua vinda literal. Veja que no período da vinda visível,
haverá ressurreição de todos os mártires da grande tribulação. Salmo 116, versículo 15. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Todos que morreram na grande tribulação receberão ressurreição e vida eterna para a cidade santa. Então, até este momento, os mortos ainda fazem parte da primeira ressurreição e entrarão na cidade para reinar com Cristo durante 1000 anos, é o que está em Apocalipse. A vinda da Nova Jerusalém sobre a terra vai abalar as estruturas astronômicas do universo. O novo céu e a nova terra serão estabelecidos. E este é um processo de limpeza. Então os 1000 anos será uma pré-eternidade, aonde Deus vai limpar a terra para estar definitivamente instalado o novo céu e a nova terra. O novo céu e a nova terra serão estabelecidos. E este é um processo de limpeza. Isaías 4, capítulo 4, versículo 4 a 6. Joel 2 e 10. Diante dele se estremecerá a terra e os céus se abalarão. O sol e a lua se vai obscurecer e se retirará o esplendor das estrelas. Irmão, não vai mais necessitar do sol, da luz do sol e nem das estrelas, porque o Senhor vai ser o sol da justiça. Os céus receberão no seu espaço a nova Jerusalém e a terra será feita nova. Deus voltará o seu trabalho do capítulo 2 de Gênesis. O sol e a lua não darão mais a sua luz, pois há uma nova glória que será manifestada. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 7. Mas os céus e a terra atuais serão reservados pela mesma palavra como um tesouro para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, quando a Nova Jerusalém entrar no firmamento, sinais físicos naturais serão vistos e a terra será purificada e restaurada. Pedro fala de como Deus restaurará a terra à sua posição inicial, quando tudo foi considerado muito bom. Então Deus não vai fazer um novo crente, um novo corpo. Ele vai fazer do corpo que foi sepultado, daquele velho corpo, antigo corpo, um novo corpo. Deus vai fazer da terra uma nova terra, dos céus um novo céu. A chegada da cidade prova isto. Novos céus. A chegada do rei e o reino e do Pai, para dar início ao novo céu e a nova terra. Apocalipse 21, versículo 1 ao 27, Apocalipse 22, versículo 15. A Nova Jerusalém é o nosso novo céu e nossa nova terra, sobre a terra dos homens. Esse é o novo lugar dos redimidos, remidos por Jesus, João capítulo 14, versículo 1 ao 3. A Nova Jerusalém ficará sobre a terra, segundo Pedro 3 e 13. Mas nós aguardamos novos céus e nova terra, segundo a sua promessa, nos quais mora a justiça. A terra sentirá um grande impacto da entrada da Nova Jerusalém. Isto fisicamente é explicável. Quando a cidade chegar, o tempo acabará. Veja o tempo do relógio. O sol vai deixar de existir. Então veja Apocalipse 10, versículo 6. Não haverá mais o tempo. O sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. Haverá mudanças no universo e a cidade chegará ao seu fim, a sua finalidade, isto é, ao seu lugar estabelecido. Veja 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Esperando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, no qual os céus, sendo provados pelo fogo, serão desfeitos, e os elementos ardendo se fundirão, e a terra e a natureza veremos o Senhor retirando dela toda a maldição. Isto voltará como no princípio,
quando Deus colocou o jardim no Éden, quando a terra estava muito boa. Amém? É importante saber que a nova Jerusalém é profetizada pelos profetas, por Jesus, pelo Pai, é profetizada nos Salmos. Salmo capítulo 15, versículo 1. Ó Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem habitará no teu santo monte? Então nós vamos habitar na cidade, no santo monte de Deus. Veja aí o salmo profético, a Nova Jerusalém de Apocalipse 21. Veja a congregação na Nova Jerusalém. Haverá congregação dos redimidos, remidos pelo sangue. Hebreus 12, 22 a 24. Veja no Salmo 35, verso 18. E te cantarei louvores perante a congregação gigante, a grande congregação. Diante de numerosa gente, te celebrarei. Glória a Deus. Então nós vamos ver exatamente esta manifestação da cidade sobre a terra. Veja que nós veremos, de acordo com o Salmo 46, quando a cidade estiver descendo, os habitantes, nós veremos a terra. A terra estará em grande tribulação, conforme os relatos proféticos de Apocalipse. As trombetas e os cálices da ira de Deus em plena ação sobre a terra, sobre os homens. Então a igreja no céu com Jesus, nos seus aposentos celestiais. Na casa de meu pai há muitas moradas, João capítulo 14, e vou preparar lugar, e levarei para mim mesmo, glória a Deus. Salmo 46, verso 2. Portanto não temerei, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se removam para o coração dos mares. Verso 3. Se as águas rugem e espumejem, e pela sua fúria os montes se estremeçam. Mas há um rio no centro da nova Jerusalém celestial, que sai do trono do Pai e do Cordeiro. Apocalipse 22, verso 1. Então haverá um grande desafio da cidade quando entrar no firmamento. A Jerusalém, na terra, receberá, veja, a cidade santa no seu firmamento. Então haverá uma cidade no céu, Nova Jerusalém celestial, sobre a terra, que também haverá a cidade terrena, Jerusalém, aonde Deus vai tratar de cumprir as promessas lá do Êxodo, capítulo 20. Glória a Deus. Então veja, a Jerusalém terrena somente terá o seu rio quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras, na ocasião da sua segunda vinda, isto é, a vinda de Cristo. Este rio vai sair do átrio do templo de Ezequiel. Veja lá, Ezequiel capítulo 37 e 38. Então haverá um rio saindo do átrio do templo em direção ao Mar Morto, em direção ao Mar Mediterrâneo. Isto depois de um grande tremor de terra, porque os pés do Senhor estará ali. Salmo 46, versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Hoje não tem rio lá, mas o Senhor vai fazer um rio, tirando debaixo do chão. Então, verso 5, 46 de Salmo. Deus está no meio dela, da cidade, não será abalada. Deus ajudará desde o clarear da manhã. Este é o Deus da cidade. Este é o Deus dos cristãos. Irmãos, nós temos uma aula especial, profundíssima, sobre a lição 3, o céu, o destino do cristão. Se você quiser assistir esta aula, somente no Zap, é disponibilizada. Então está aqui o nosso Zap, 85DDD 991 28 12 60. Entra no Zap, pede o link, eu vou enviar para o seu telefone e você vai assistir mais uma aula de 43 minutos. É muito longa, com muitos desenhos.
Se você gosta de aula com desenho, então peça aqui no nosso WhatsApp. Deus em Cristo vos abençoe. Estamos já estudando a lição 4 e em breve será lançada, postada no YouTube. Nós vamos estudar como se conduzir na caminhada. Então essa será a nossa próxima aula, se Deus quiser. A paz do Senhor a todos, fica com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.